realidade que a gente tem que enfrentar com sabedoria, com inteligência, com bastante estratégia, para não prejudicar as pessoas que estão lá no dia a dia, né? E para que também a Comissão Estadual não seja, e o Centro Luiz Freire e as outras organizações façam papel de polícia, mas que a gente precisa encontrar as estratégias, né, de poder empoderar e dar a essas pessoas o direito que elas têm a esse território, né? Então esse mapeamento também foi muito, a gente achou significativo nesse sentido, né, da gente encontrar as situações de opressão das comunidades, dos parentes de vocês nessa região. E as pessoas que trabalhavam para a pessoa que era dono de toda essa área e que lá permaneceram. Então, as pessoas que se diz dono, que são os fazendeiros, eu não sei como é que se coloca, lá os próprios fazendeiros que são os coordenadores das associações, são os próprios fazendeiros que são coordenadores do geral de todas as comunidades. E as pessoas não podem falar porque sempre quem chega lá sempre é controlado por alguém. Nunca vai sozinho, nunca consegue chegar numa comunidade só e nem consegue falar com alguém sozinho. Sempre é monitorado por alguém dessa família que já manda em tudo lá. Estruturante do Centro Luiz Freire, né, que é coordenado por Érica, André e Rosário, né, que fez junto com vocês o plano de trabalho e que tinha esses momentos de formação. E que aí o projeto, que também é coordenado pelo Centro Luiz Freire, não podia estar concorrendo às ações dentro do Centro Luiz Freire, no claro, óbvio, né, Centro Luiz Freire e comissão. Então, na verdade, o projeto veio garantir as ações que já tinham sido pensadas de forma estruturante do projeto da comissão e do projeto estruturante do Centro Luiz Freire. Estou chamando de estruturante porque esse projeto foi um projeto pontual, né, de 6 meses, que veio com esse recurso pontual, né, e aí a gente, claro, fez análise política de que se está posto formação e tem uma demanda no plano de trabalho da comissão de formação, é essa formação que vai acontecer dentro desse projeto e não outra, mas é pauta de vocês, do plano de trabalho da comissão. São Francisco. E a situação que a gente sabe com relação ao Moxotó, ela tudo vai requerer, assim, a gente já vem sentindo a necessidade e ela vai se tornar mais forte agora na construção do plano de trabalho da comissão do ano que vem. Ponto de pauta principal, visita às comunidades, visita de formação política mesmo às comunidades, porque a coisa... Agora tem esses projetos, né, que vêm por outras vias, mas agora mesmo foi agendada a agenda social, foi feita a agenda social quilombola, que é mais de 2 bilhões. Quando a gente vê falar em 2 bilhões é dinheiro para quilombola, mas isso junto com esses bilhões vem problema, vem corrupção, vem assédio às comunidades. É um absurdo o que vem. Se nós não tivermos perna, se a comissão não tiver perna e firmeza e moral para chegar nas comunidades, para dialogar, para dizer qual é o papel da comissão, o que é a luta quilombola, o que é a questão do território, o que tem a ver a questão das políticas públicas, vai virar uma banalidade. Vai virar uma banalidade mesmo, uma luta grande, coisa de um esforço tão grande feito por tão poucas pessoas, vai ser destruído em nome dessa aceleração assim absurda. A comunidade está se socializando e está conversando e tirando novos encaminhamentos. Eu estou sentindo a falta de muitos candidatos. Como, por exemplo, a gente organizou o encontro de juventude. No mês passado a gente conseguiu trazer mais pessoas de comunidade, como por exemplo de Petrolina. O pessoal do esforço para vir aqui, as pessoas não integram a comissão estadual. Isso é muito ruim, porque principalmente por causa da licença, mas a gente sente muita falta essa aí também da socialização, eu não faço parte da comissão estadual, mas sinto falta também da socialização do que acontece na comissão estadual. É uma coisa à parte, não é uma coisa à parte das associações quilombolas, no entanto, o repasse, eu acho que fica devendo. E nós, quanto comissão, eu falo nós porque é um grupo, né, onde trabalho, é preocupante quando a gente vê essas questões e sabemos quantas comunidades estão sendo usadas. E uma outra questão que eu vejo aí é a liderança das comunidades ter mais firmeza no que eles estão querendo, porque eu não estou vendo muita firmeza, na verdade é essa, né? Chega qualquer pessoa lá,
quando eu falo qualquer pessoa, a pessoa não tem responsabilidade com a comunidade, entra na comunidade, faz aquilo que deveria fazer. Quando eu falo aquilo que deveria fazer, às vezes deixa a comunidade com as mãos atadas, né? Numa situação dessa, que a gente vai para os encontros de comissão, numa discussão das comissões, e acontece de as comunidades que diz sou comunidade quilombola, aí vem aquela questão, quando se chega um trabalho de grande importância como esse, as pessoas ficam assustadas, né? Mas já volta a conversa atrás, já não querem mais ser quilombola, mas ser quilombola quando a gente vem falar nos projetos, nos programas sociais. E eu acho que não é por aí. Comunidade não é para ser implantação simplesmente de um projeto e amanhã eu não sou mais comunidade e só porque recebi o benefício a coisa funcionou, não. Nós não estamos simplesmente saindo de nossas comunidades, deixando nossos afazeres para que resolver o problema da comunidade ou das comunidades e alguém deixe nós também, nosso trabalho muito a desejar. Por quê? Porque hoje a gente já tem rodado vários encontros da comissão do Estado, foi uma decisão da comissão tomada, né? A gente tem ouvido muito bem as propostas das prefeituras, que não querem que as coisas avancem, e tem muitas lideranças que ainda vão em onda de prefeitos, de vereadores, e eu acho que a coisa não é para ir por aí, né? Tem que ter mais clareza, sabendo que uma das questões mais sérias dentro das comunidades hoje é a questão das terras, dos territórios. Quando se trabalha isso, nós sabemos a dificuldade que enfrenta as comunidades. Nós temos uma instituição chamada INCRA, que as coisas não estão funcionando porque tem um grupinho que quer fazer que as coisas avancem, tem outros que não querem, né? Eu fico muito revoltado com esse tipo de coisa e eu não aceito, eu quanto comissão, não aceito de jeito nenhum que as coisas continuem do jeito que está, né? Por quê? Porque tinha 80 milhões de reais no INCRA, né? No estado de Pernambuco, e o INCRA não fez nada, mas não fez nada mesmo. E nós estávamos lá no encontro em Boa Viagem, quando eu me levantei, que ela levantou esse ponto da questão de 80 milhões, não sabia o que fazer com ele, porque não tinha autorização ainda do governo para trabalhar essas questões como deveria ser trabalhado, com muita segurança, e ela disse que estava preocupada com 80 milhões que podia voltar para Recife. Eu tive que falar aquilo, porque me doeu e eu acho que as comunidades que têm interesse que as coisas avancem também se sentiram prejudicadas, e disse simplesmente a questão que eu levantei foi o seguinte: eu não concordo, não aceito, porque aqui o INCRA está com 80 milhões de reais e tem que vir uma universidade do Canadá para empurrar o governo brasileiro a fazer as coisas. E nós das comunidades temos que ouvir isso aí e achar bom? Não acho. E o superintendente do INCRA, né, disse que não gostou da minha colocação e não vai gostar muito, não vai gostar nunca. Porque eu não sou sapo para as pessoas me machucar e eu achar bom. Mas não sou mesmo. Porque a gente está vendo, Conceição, a Tomando Conceição, como Aparecida e outros, sabe muito bem, Castanho é a primeira comunidade do estado de Pernambuco, foi demarcada, está aí com a titulação muito devagar as coisas, né? E o dinheiro quase que voltou para Brasília agora no final de ano. Reservaram 700 mil reais para resolver uns problemas das pessoas que reocuparam as terras de Castanho a partir dessa demarcação, e a gente sabemos que se não tivesse corrido quanto tempo, Castanho ia ficar para 2008, 2009, 2010, e as outras comunidades ia ficar muito mais difícil, porque nós estamos tendo o apoio da Universidade do Canadá. Eu critiquei, não foi a universidade, eu critiquei a forma do governo brasileiro de trabalhar, né? E por conta disso, a gente estamos sendo prejudicados. Porque quando se levanta as questões das terras na comunidade, a primeira coisa que está se vendo hoje é as comunidades, as lideranças ser ameaçadas para esquecer essa história de comunidades negras, né? Isso é um problema muito sério que a gente vem enfrentando. Sabemos que tem aí o apoio do Centro Luiz Freire, tem apoio de outras instituições que estão nos apoiando, mas é aquela coisa. Se a gente não começar a se preocupar com essa questão, vai terminar todo esse mandato de Lula e não vai avançar nada. Porque não é porque tem dinheiro que a gente fica contente, não. A gente quer ficar contente quando resolver todos esses problemas. Nós não quer, pelo menos eu tenho colocado muito isso, a gente não quer saber que, não aceita mais de ouvir essa notícia
que as meninas de Conceição e a rapaziada de Conceição está sendo ameaçada porque o INCRA não tem competência para resolver essas questões. As outras comunidades estão sendo ameaçadas porque o INCRA não tem competência. E chega em Castanha e o cara disse, não, vocês têm que aceitar a proposta. Eu disse, não aceito não. Negociar com alguém que está lá dentro para arrumar emprego para a gente. Eu digo, vocês querem que a gente volte a ser escravo mais uma vez? Isso é um absurdo. E eu não aceito. Eles não gostaram, porque ele disse, você deveria aceitar fazer uma proposta para alguns empresários que tem aqui, para dar emprego para a comunidade de vocês. Eu disse, eu aceitar isso é burrice minha, se aceitar, e a comunidade vai sofrer muito mais. Porque você resolve o problema de vocês, faz um belo relatório no governo federal, e o governo federal vai começar a divulgar aí. Foi resolvido para bem da comunidade quilombola de Castanha, né? E o INCRA está de parabéns porque resolveu, e a comunidade vai se danar. E eu acho que a coisa é por aí. Então, são questões que têm que ser discutidas muito, têm que ser levantadas mais. E se houver oportunidade, sabemos que é difícil, mas é uma oportunidade que a gente gostaria de saber se vai ter a condição dessa oportunidade, a gente conseguir fazer, em vez de só a reunião da comissão, a gente conseguir recursos para ver se consegue, nessas comunidades que estão com muita dificuldade, começar a fazer algumas colocações para despertar essas comunidades. Fala assim, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem que estar preso numa caixinha chamada tempo, que o dia tem 24 horas, que a gente pensou uma coisa daqui até aqui, e aí eu acho que a gente podia estar encaminhado, né? Assim, veja, tem mais alguma discussão muito específica sobre a avaliação do projeto Bolsa Família? Tem dois. Né? Se tem, então vamos ser muito sucintos para que... E a ação da formação, ela é legal, ela é estratégica. A gente fez Sertão e aí a gente poderia avançar o mapeamento para outra região com esse recurso e com formação, né? Formação gerando publicação, gerando vídeo, gerando essas coisas todas. Então foi uma coisa que a gente pensou, que a gente está jogando para vocês debater se é interessante mesmo ou não. Em relação à questão da terceira ação desse projeto, que é o programa Bolsa Família, aí a gente já está bem mais reticente, porque assim, o ano que vem é o ano de eleição. E esse é um projeto assistencialista que as prefeituras usam em benefício das campanhas eleitorais. Esse ano que passou sem contexto da eleição, esse projeto correu o risco de responsabilizar lideranças, né, de como solucionar o problema, né? Que é o problema do governo, Bolsa Família. Mas como a comissão está envolvida, acabou sobrando para muitos de vocês da comissão. Então, para vocês refletirem isso, né? Se é estratégico ou não, o ano que vem está mexendo com isso. Né? A própria questão da credibilidade da comissão. A gente conseguiu garantir esse ano, pelo menos em algumas regiões, que o que foi comprometido com a comunidade, que é de chegar o cartão e ela acessar o benefício, pelo menos em algumas comunidades está chegando. Isso é bom porque está dando credibilidade para a comissão. Mas o ano que vem é do eleitoral, então a gente não tem muita governança sobre isso. E aí, né, como está no campo, de novo, do assistencialismo, se isso compromete ou não a comissão estadual. Né? E essas outras... No caso de prefeituras, teve deles que nunca mandou sequer um representante, mas agora já estão se sentindo no poder de criar grupos quilombolas. Vejam, isso é de ter muito cuidado. E já temos notícia que grupos de prefeitura ligados a ações sociais já estão fazendo o cadastramento com promessas políticas. Então, eu acho que a comissão tem seu papel, tem que encarar agora a coisa com seriedade, não deixar de falar com o seu vereador, sei lá com quem das quantas, mas não esquecendo que o político, enquanto vereador, prefeito, ele tem já seu papel, tem a sua obrigação, e que não é corrigir nem titular a quilombola. Eles estão querendo fazer isso. Mas a gente vai ter que acordar, agora nós estamos aqui, eu acho que isso vai ter a avaliação, sair todo mundo daqui com essa consciência e trabalhar com esse sentido, porque a gente viu agora há pouco, fomos atropelados, não sei como o atropelo foi esse, que chega IBAMA, chega Ministério né? Chega um atropelo tão gostoso, né? Que chegou e a gente estávamos aqui. Até a gente fica sem explicar. André fez umas perguntas aí até agora, nem foi dada a resposta a André nem a gente. Pergunta que a gente fez não foi, mas eles
Vejam bem, o IBAMA, eu gostei muito da humildade deles. Eles terminaram de nos dizer que não sabiam o que estavam fazendo aqui. Então, ter cuidado, porque a partir daqui, eles faziam um relatório e se nós não tivéssemos cuidado, podia até assinar, dizendo, a gente convidou, tá bom, tem que ser isso. Então, a comissão que está aqui tem que se poderar, tem que se firmar. Saber que já tem essa notícia de Brasília. Um cadastro exclusivo para quilombola com quilombola. E já tem gente aqui que já se apoderou da ideia, que é os prefeitos. Vocês sabem que já tem vereadores, a gente sabe que já tem grupo de vereadores aí que já tem computadores em casa, que eu não sei como foi fácil, a gente não tem nem telefone. Nós temos um celular quebrado nos cantos para ligar, mas é vereadores que já têm computadores em casa e formando grupos de internet para quilombola. É fácil que é danado. E ninguém sabe se esse pessoal estão fazendo isso em nome de quê. Então, vocês sabem. Fala aí. Teu nome, o nome da tua comunidade, o que tu faz na tua comunidade? Meu nome é Pedro Fernando, eu sou liderança da comunidade quilombola de Santana. Fala um pouco aí como criou a comunidade. Fala o teu nome, o nome da tua comunidade, o que tu faz na tua comunidade. Meu nome é Pedro Fernando dos Santos, eu sou da comunidade quilombola de Santana e eu sou uma das lideranças daquela comunidade. Fala um pouco como surgiu a comunidade, a origem. A comunidade quilombola de Santana, ela surgiu um processo idêntico às demais comunidades do estado de Pernambuco e todas as comunidades quilombolas, que se originou por um escravo, né, que veio da região do Pajeú, foi para uma comunidade, uma localidade chamada de Passagem de Pedra, lá perto de Terra Nova, e depois ele voltou em sentido Salgueiro e parou nesse lugar que hoje é chamado de Santana. Lá esse escravo tinha o nome de Luciano. É tanto que lá na Santana nós temos ainda hoje uma grande família, que é a família Luciano, né? Que já existem algumas outras famílias incorporadas a essa família, como os Raimundos, os Rochas, os próprios Luciano, os Fernandes. E por que o nome Santana? Olha, por que o nome Santana? O nome Santana, ele foi dado, ele era de um dos membros dessa família Luciano. Era um homem chamado de Tio Santo, né? Tio Santo. E esse Tio Santo, na Santana, sempre teve alguma descendentes desse Tio Santo. Os mais antigos falam que esse Tio Santo era um descendente direto do Luciano, e aí ficaram conhecendo, essa região ficando conhecida como Santana, e nas nossas conversas com os mais antigos, eles disseram que quando se passaram a conhecer, já passaram a conhecer Santana por causa desse Tio Santo, que era descendente do Luciano, que ficou nessa região. Lá ele fez uma roça e foi crescendo e crescendo, né? E daí quando ele chegou, a outra parte da família dele veio também do Pajeú para essa região, que hoje é conhecido como Santana. É um processo muito interessante. E em relação às terras foram compradas? Não, as terras, quando o Luciano chegou, ele lá se apossou de uma área de terra que não tinha dono naquela época ainda, e fez um cercado muito grande nessa região, passou a criar caprinos, e a família dele foi crescendo e ele foi dividindo para os irmãos, para os tios, para os primos, e assim até hoje esse mesmo processo acontece em Santana. Hoje nós não mais dividimos as terras, mas as terras passam de pai para filho num processo de herança.
Mas hoje vocês têm todas as terras que eram antigamente? Não. Nós não temos todas as terras que eram antigamente. Por quê? Porque algumas pessoas que chegaram depois ficaram vizinhas dessas terras de Santana e foram se apossando de partes e foram chegando mais para perto. E hoje Santana, ela tem o limite de trabalho de Santana hoje é muito determinado, é muito restrito e cercado por vizinhos que ali depois chegaram. Qual a extensão do território de Santana? Olha, Santana hoje na área que é praticamente da Santana, ela tem mais ou menos uns 12 quilômetros, né, de extensão linear. E qual é a forma de sobrevivência desse povo? A principal fonte de sobrevivência do povo da Santana é mais a agricultura e a criação de animais. Todos têm essa... Isso também foi passado de pai para filho como forma de subsistência à agricultura. E as terras que vocês têm hoje, tu acha que é suficiente para as futuras gerações? Não é suficiente. Mesmo porque hoje nós temos o que nós chamamos de democratização do campo. E se nós formos pensar em democratização das terras, as famílias que lá habitam são um conjunto que é impossível. A quantidade de terras que a gente tem dá para todos sobreviverem ali do seu próprio trabalho na terra. Eu acho que deveria haver um maior estudo, uma maior delimitação daquele território, mesmo porque antes ele era grande e agora está menor e cada vez que passa há mais ocupações ao seu redor. Por causa dos vizinhos de terras. Os vizinhos de terra, né, que lá estão, que ninguém consegue assim, provar que eles têm essa terra, que delimitar, porque foram processos obscuros no passado que aconteceram, compras que ninguém sabe para onde foi esse dinheiro e quem vendeu, posses irregulares, mas que ali permaneceram, tratados, né, que fizeram de boca há muito tempo, e assim foi se reduzindo o território de Santana, também porque naquela época as famílias eram poucas. E ao passo em que as famílias foram crescendo, o território foi diminuindo. O que é territorialidade para tu? Para mim, eu faço uma compreensão de territorialidade, mas no sentido de humanização da terra em si, né? Que é a relação do povo com a sua própria terra, não relação de exploração, mas uma relação de parceria, de sobrevivência. A territorialidade significa, para mim, aquele âmbito geral, in loco, onde as pessoas ali habitam, onde cultivam, onde sobrevivem, onde dividem as suas expectativas, a sua cultura, o seu lazer. Para mim, esse é um sentido de territorialidade. E qual é a forma de organização do povo de Santana? Como em todas as comunidades, as pessoas ainda são um pouco dispersas. Mas na comunidade de Santana, nós temos hoje uma associação que é bem atuante e que trabalha nessa ideia de sensibilização para a consciência. Nós temos alguns grupos, como o Núcleo Jovem da comunidade, né, que se organiza e que passa a discutir as questões sociais. Ok. E como vem dando o processo de regularização fundiária? A passos lentos, muito lentos. Mesmo porque o que diz respeito à comunidade, a gente está fazendo, que é pressionar os órgãos governamentais para que se faça esse processo. Mas todos nós sabemos que os órgãos governamentais, eles têm entraves burocráticos. E esses entraves burocráticos muitas vezes acabam dificultando o acesso à terra para essas comunidades, no caso de Santana. Tu acha que se essa regularização fundiária não acontecer em breve nas comunidades, isso pode provocar algum conflito dentro da comunidade, assim,
tanto de quilombola com quilombola, como também com os fazendeiros? Esses processos de conflitos, não precisa nem a gente direcionar o pensamento para o futuro para se isso não acontecer. Se a regularização fundiária não acontecer, eu acho que esses conflitos são iminentes. Eles já estão acontecendo, tanto de quilombola para quilombola, como com os fazendeiros, com os vizinhos, com os invasores da terra. Eu acho que esse processo ele deve acontecer o mais rápido possível, para que as populações rurais, as comunidades quilombolas, possam verdadeiramente desenvolver a sua cultura e a sua relação com a terra mais a fundo. Bem porque já existe uma predisposição dessas comunidades no tratamento com a terra, diferentemente de outras comunidades que não detêm e não demandam caracteres específicos. Assim, com relação aí especificamente a Santana, assim, vocês têm conflitos lá por causa da terra? Em Santana, há tempos, nós não temos conflitos diretos por causa da terra, porque sempre existiu essa relação de divisão da terra, de espaços de trabalhar, né? De família para família. Porque lá é como eu lhe disse no início, é uma família que subdividiu. Então, nós nunca pensamos nesses conflitos. E nunca se provocou esses conflitos. Mas, ultimamente, o que nós podemos perceber é que existe uma supervalorização. Eu acho que está acontecendo uma valorização do território de Santana, e há aquelas pessoas que são vizinhos e que têm terras ali, que estão voltando para aquela terra, pegando aquela terra de volta, que ninguém sabe se realmente era deles mesmo. Então, o conflito, eu acho que basicamente não é interno em Santana, e sim externo com os vizinhos, como aconteceu recentemente. E tu acha que essa questão, por exemplo, a questão dos conflitos, eles ameaçam a existência das comunidades quilombolas e principalmente a cultura, o patrimônio material e imaterial da comunidade? Os conflitos, eles só vêm a diminuir e a marginalizar a cultura das comunidades quilombolas, visto que o desenvolvimento da cultura como característica da comunidade, ela também está diretamente ligada com a terra, né? As pessoas passam a ter essa relação que eu te falei com a terra, e assim podem, mais especificamente, desenvolver sua cultura, seu estilo de vida, que foi sempre passado de pai para filho a gerações, nesse processo de famílias, por exemplo, como Santana. E o que se percebe é que há uma descaracterização das comunidades quilombolas como um todo. E essa descaracterização está ligada aos conflitos rurais, aos conflitos de terra. E como tu vê o movimento quilombola? O movimento quilombola hoje, eu posso falar mais pelo estado de Pernambuco, que estou atuando, eu acho que ele é a porta de saída e de entrada para a resolução dos nossos problemas nessa questão da terra, na questão da educação. O movimento quilombola hoje, eu caracterizo como uma das organizações das comunidades negras rurais mais fortes, porque nesse movimento nós podemos socializar as nossas expectativas, direcionar as nossas aspirações e lutar para que elas aconteçam, fazendo pressões nos órgãos governamentais, sentando com eles para discutir, tentando aprimorar caminhos e direcionar ações. O movimento quilombola de Pernambuco hoje, ele é carente de recursos, carente de parcerias, mas já é visível, bem visível. Tu faz parte da Comissão Estadual de Comunidades Quilombolas? Eu faço parte da Comissão Estadual de Comunidades Quilombolas, pertenço a essa comissão e discuto mais especificamente os assuntos relacionados à educação. Na comissão a gente tem esses núcleos, núcleos temáticos, né, que discutem assuntos específicos, e eu
faço parte da discussão de educação nas comunidades quilombolas, que diga-se de passagem, eu acho que é o eixo por onde nós podemos resgatar a autoestima das comunidades quilombolas e a cultura, através da educação. Através da educação, assim, você já luta por uma educação específica para as comunidades quilombolas? Nós lutamos por uma educação específica. Eu não diria nem tão específica. Eu diria uma educação por diversidades. Uma educação direcionada ao estudo, à valorização, à democratização e à concretização da etnia. As comunidades quilombolas, por elas deterem caracteres específicos, elas também têm que ter uma educação específica. E essa educação, o pensamento do núcleo de educação, ela vai desde uns parâmetros, as diretrizes para essa educação, até o modo de capacitação dos professores, a estrutura física da escola, a valorização dos espaços de educação e de socialização nas comunidades. Além dessas ações que a comissão vem tendo em relação à diversidade da história, quer dizer, dos cursos, né? História é uma educação diferenciada. Tem alguma outra ação que a comissão estadual faz no núcleo educação? O núcleo de educação ele é específico para discutir educação, para não sobrecarregar a comissão como um todo. Lá a gente discute N assuntos que estão direcionados à educação. Nós estamos desenvolvendo um censo para as comunidades, um censo educacional para as comunidades quilombolas. Isso no Brasil não existe. O Estado de Pernambuco, a comissão das comunidades quilombolas de Pernambuco, foi a primeira a propor isso em âmbito estadual. Outra coisa é que nós estamos ajudando na discussão da educação do campo, porque é onde as comunidades quilombolas estão situadas. Nessa discussão, nós estamos tentando fomentar a valorização da coordenadoria da educação do campo, porque nós entendemos que é por ali, por aquela coordenação que os processos de democratização e de qualificação da educação quilombola irá acontecer. E voltando assim para a comunidade de Santana, lá existem escolas? A comunidade quilombola de Santana, ela sofre o problema da nucleação. As crianças elas saem de lá para estudar numa comunidade distante. A escola, que nessa comunidade foi fechada pela prefeitura para nuclear a educação. Lá funciona, nessa escola que foi fechada, o programa Saberes da Terra, que é um programa de educação de jovens e adultos específico para comunidades quilombolas, para a MMST, para a Comissão Pastoral da Terra, para os indígenas. Então lá funciona um Saberes da Terra quilombola. E antes dela ser fechada, até que série a escola funcionava? Antes dela ser fechada, ela funcionava de 1ª a 4ª série. E os professores eram de lá ou de outros locais? Os professores que lá estavam antes da escola fechar, eles eram da família da Santana, mas não moravam na Santana. E chegaram a estudar a história da África, dos afro-brasileiros? Não. Os professores, ainda hoje, nós temos entraves nessa questão do estudo da história afro-brasileira, estudo de etnia, estudo de diversidade. Antes, a escola, o projeto político-pedagógico não tinha essa abertura. Como ainda hoje, existem as escolas que não têm essa abertura para estudar a educação por diversidades, a história da África e a história afro-brasileira. E a história da comunidade? Estudavam? Chegaram a estudar? Não. Antes, a história da comunidade nem era conhecida. Depois que fecharam a escola, que nuclearam os alunos, aí aconteceu o projeto Saberes da Terra lá, aí sim, agora sim,
Lá existe o estudo da história da comunidade, lá existem as discussões sobre o papel da etnia negra no Brasil, a história da África. Agora sim, no Saberes da Terra, na educação de jovens e adultos, acontece isso. Faz quanto tempo que a escola foi fechada? A escola foi fechada há 2 anos. Você acha que, devido às pessoas de lá não estar estudando na própria comunidade, isso interfere no processo de auto-reconhecimento da identidade das pessoas? Interfere. O não estudo da história da comunidade interfere na autodefinição a ponto de que o indivíduo, o sujeito da história, ele não se reconhece como tal. A partir do momento que se passa a estudar, então ele passa a ter uma autodefinição, uma autoestima e passa a valorizar a sua própria história. A partir daí, ele tem autonomia e propriedade para se autodeterminar. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam em relação à educação, além desse fechamento da escola? O principal é o fechamento da escola. E Os demais a falta de assistência do poder público, a dificuldade que os alunos têm de sair da comunidade, o depedramento e o sucateamento das 2 escolas que lá existem, porque há anos não se faz uma reforma, a falta de parceria com ONGs, com instituições que trabalham nessa questão da educação. Então é um conjunto de dificuldades. E isso vai gerando novas dificuldades num processo, num ciclo vicioso. E de todo o movimento quilombola, qual a prioridade do movimento quilombola? A prioridade do movimento quilombola para Santana? Não, a nível geral, na tua concepção, qual a prioridade do movimento quilombola hoje a nível nacional? Primeiro, essa questão da regularização fundiária, regularização das terras. Essa é uma das grandes prioridades, nem porque, como eu disse, a relação da comunidade quilombola com a terra é uma relação de humanização. A partir do momento em que a comunidade quilombola ela tem a posse da terra, ela passa a se valorizar, a resgatar a sua história, passa a valorizar a sua cultura. A prioridade das organizações que trabalham e do movimento quilombola trabalham nessa perspectiva da terra. E a cerca, trabalhando, eu não diria à margem, mas trabalhando paralelo a isso, essas questões da educação, da organização, da saúde, né? Então, esses são os assuntos prioritários para o movimento. Mudando um pouco de assunto, vamos passar agora a falar um pouco sobre saúde. O que vocês faziam na comunidade de Santana quando adoeciam? Quando se adoecia uma pessoa na comunidade, ela sempre procurava alguém que entendesse de plantas medicinais, para fazer um chá, para rezar, né? Sempre essa era a alternativa mais próxima e mais urgente que se tomaria. Existem muitas pessoas lá que fazem esse tipo de trabalho? Não existem muitas, mesmo porque as pessoas que conheciam foram morrendo e isso foi deixando de ser passado. Mas ainda existem pessoas que conhecem essa questão das plantas medicinais, muitas pessoas ainda. Não tem muitos isso. benzedeiros lá ainda, né? Lá ainda existem benzedeiros, não muitos, mas existem ainda. E quais as maiores dificuldades que vocês têm? Na área da saúde, o problema maior é a distância da assistência médica. Como eu lhe disse, assim como aconteceu a nucleação da educação, a comunidade também não dispõe de um PSF local. Nós somos atendidos por um PFE, por um programa de saúde na família, que não é dentro da comunidade, é distante da comunidade. A maior dificuldade é essa, de locomoção, porque
a pessoa já está doente. E para ele se locomover aí 4, 5 quilômetros de distância, ele vai ficar mais doente ainda. Então, um dos problemas e por o qual a gente luta muito é esse. É a questão da saúde da comunidade. Então, tu autoriza o audiovisual, o áudio-vídeo, né, dessa entrevista ser usado em qualquer fins, em vídeo, em qualquer fins para documentos e da Constituição Estadual. Eu autorizo essas imagens para ser usadas para fins que venham a beneficiar as comunidades quilombolas e a Comissão Estadual de Comunidades Quilombolas, mesmo porque eu considero o audiovisual uma democratização da informação. As pessoas que estão endividadas com o banco porque não souberam investir o Pronaf, porque o Pronaf não era para comprar móveis para dentro de casa, mutação, essas coisas. Era para investimento. E empregaram o dinheiro, investiram o dinheiro em coisas que não dava com quem pagar, e os objetos que compraram não valem nada, e estão aí na bronca. Uma outra coisa que é a história da conferência. Incentiva a ir lá no banco, tentar renegociar, porque é possível. É possível renegociar, é possível diminuir as dívidas. Os movimentos sociais que têm mais ligação e podem pressionar o governo, está pressionando para ter renegociação das dívidas. Agora, é preciso tentar fazer isso. E é preciso, os que ainda não estão no fim da linha, recuperar esse negócio, porque o Pronaf B, meu Deus, é uma facilidade, porque eu tiro é uma mixaria de verdade, mas eu pago muito menos que essa mixaria e fico apta automaticamente a fazer outra organizadora, e lá a gente está brigando para priorizar cota, tanto para os indígenas quanto para os quilombolas. Então, assim, o conselho que a gente dá, já que as nossas ainda não aconteceram, o conselho que a gente dá é que a gente tente entrar por outras vias mesmo, tente entrar pelo território, sair delegado do território para ir para estadual, porque só vai se juntar os que saem do território com quem está lá via sistema de cota. Se assim não for, a gente vai ser humilhado do jeito que fomos humilhados na Conferência de Saúde e do jeito que fomos humilhados na Conferência de Assistência Social. Na Conferência de Saúde, se o índio não quebra tudo lá, não tinha saído uma vaga, nem para indígena, nem para quilombola. Na Conferência de Assistência Social, se não é a gente fazer toda uma jogada política dentro da conferência, não tinha saído quilombola representando o estado de Pernambuco. E aí é vergonhoso. É muito ruim pra gente. Então, essa conferência é a primeira conferência que vai se realizar no Brasil e é em Pernambuco. Mais uma razão para a gente estar em maior número. Então, é a primeira conferência que está diretamente ligada aos trabalhadores rurais. E claro que ela vai contar com a participação de professores, de agrônomos, de médicos, enfim, de uma série de pessoas que... Fale, Ruxi. Arrocha. Não tá com a palavra. Eu esqueci já. Por parte de uma série de pessoas aí ligada à bancada ruralista, ligada a Aracruz Celulose, ligada a uma série de deputados perseguidores aí que não são defensores da nossa causa, nunca foram e provavelmente demorem ainda alguns anos a ser. Né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas o deputado federal Valdir Colado, do PMDB de Santa Catarina, ele entrou com uma ação de sustação ao decreto, quer dizer, parar as ações do decreto 4887, que trata da regularização fundiária. Não, o da BIA é outro. Antes disso, antes do Valdir Colado, o PFL entrou com uma ação de inconstitucionalidade ao decreto. Ele entrou com um projeto, um projeto de lei, uma coisa lá na Câmara, no governo, dizendo que o decreto é inconstitucional, portanto ele não tem condição de valer. E colocou isso lá no TSF, e esse decreto vem sendo debatido
debatido durante muito tempo o Ministério Público, com vários movimentos sociais, mas tem os movimentos sociais que são defensores da luta quilombola, mas também existe a bancada ruralista que tem peso lá dentro, tem peso na Câmara dos Deputados, tem peso no Senado, tem peso no TSE, que está lá o tempo todo colocando propostas e colocando documentos, pressionando para que esses documentos sejam votados logo e votados contra os quilombolas. Então, o que acontece? No dia 22 de setembro, nós realizamos um ato público em Brasília, que boa parte de nós aqui participamos. Só faltou Zé Carlos e Zé Maria. E aí, conseguimos convencer o governo, o Poder Executivo, a não mexer no decreto 4887. Então, para nós foi uma vitória, naquele dia foi uma vitória. Mas o que acontece? Beleza, o governo diz, beleza, não vamos mexer no decreto, porque os quilombolas se mexeram, vieram para cima, não vamos mexer. Mas a instrução normativa que regulamenta esse decreto, ela tem que ser mexida, tem que ser revisada, porque está gerando conflito, não sei o que, não sei o que. O governo, e a gente defende, e a Convenção 69 também defende que nós tenhamos participação em tudo que tem a ver com o quilombola, tudo que vai ser feito com relação ao quilombola, os quilombolas têm que participar. Resultado, nós não fomos consultados, era do movimento Lê, aí deu o absurdo que é. A instrução já não era boa, né? Antes da articulação, de repente chegou um convite da AGU para os quilombolas participar da primeira consulta, que seria dia 10 de dezembro. Né? O que aconteceu? O governo aproveitou que já estávamos em um grupo de quase 100 pessoas em Brasília, aí leva esse povo lá para o Israel Pinheiro, que é uma cidade que tem no mato de Brasília, e bota esse povo para fazer a consulta a essas pessoas. Agora, uma consulta em que a gente nunca pegou esse documento, nunca teve a oportunidade de ler, de entender que lei é o bicho, né? Mas era um primeiro momento para já começar a legitimar. Né? O que os quilombolas, qual foi a decisão nossa no seminário? A gente trabalhava durante o dia e de noite se reunia para tratar da instrução normativa e tirar encaminhamento. Qual foi a posição do movimento? Não vamos participar desse negócio. Porque chegando lá, a gente não vai aceitar, eles vão passar o dia inteiro tentando nos convencer de que a instrução normativa é boa e a gente não vai achar que é boa e vamos ficar nesse bate-boca e não vai chegar a lugar nenhum. Então a nossa decisão é não participar. Prego, batido, ponta virada, decidimos não ir. Os carros que foram para lá para levar a gente para Israel Pinheiro, nós puxamos para Câmara dos Deputados para que a gente pudesse finalizar os documentos e mandar tanto para a AGU, quanto para o Ministério Público, quanto para o TSF e circular na imprensa de que a gente tinha tomado a posição de não ir, porque, na verdade, o documento já tinha sido mexido sem a nossa participação e a gente não concordava. Então, assim fizemos. Né? Então, ia ser uma consulta dia 10 e a outra agora, dia 17. Não fomos para esse negócio, passamos o dia organizando documento, andando nos diversos gabinetes dos deputados, pedindo apoio e intervenção para a manutenção, ao invés de para não mexer na instrução e ajudar a gente a lutar para fazer a manutenção do decreto. Né? Beleza, passamos o dia, ficaram revoltados, o povo ficou revoltado, o pessoal lá da AGU, o governo, né? Ficou revoltado porque ficou no Israel Pinheiro e nós lá não aparecemos. À noite todo mundo foi embora para suas casas. E aí imaginávamos nós que a gente não indo para aquela, né? E dizendo oficialmente que não concordávamos, automaticamente a consulta do dia 17 caía. Para nossa surpresa, quando a gente começa a acessar a internet de novo, já está circulando um convite para a consulta quilombola, a instrução normativa, dia 17 de dezembro. Então, estamos aí nessa sinuca de bico. Para nós foi uma decisão muito difícil, porque de não ir, né? Consideramos que foi uma decisão acertada, mas muito difícil, porque hoje nós temos uma pessoa nossa que está dentro desse governo e a gente sabe que, de certa forma, o governo vai querer usar essa pessoa contra a gente, vai querer botar essa pessoa contra a gente e vai querer
fazer com que ela nos acalme, sim. Foi uma decisão muito dolorosa, porque quando a gente dá tapa no governo, automaticamente a gente está dando tapa em Gislânia, que é nossa, saiu do movimento e hoje não tem como dizer que não é governo. Então é uma situação muito delicada, mas estamos vivendo essa situação e a decisão do movimento foi essa mesmo, é não dialogar sobre isso e pronto, encaminhar documento dizendo que discorda e fazer com que o governo respeite a Convenção 69 da OIT. Tá? Então, já sou um grupo que não estou muito na discussão, mas tem um grupo que já está mais na discussão, já está mais à parte. Não comparece, aí eles arrumam outros quilombolas, não sei onde, quilombolas menos informados ainda, e o pior, são quilombolas, e depois eles colocam aí como válida e pronto, e é o documento. Nem questionam, nem nada, o que o grupo faria, o que o grupo questionaria, o que o grupo estaria dizendo sua posição, a gente é não, por isso. Mesmo a gente não está empoderado do documento, mas aí a gente já teria, assim, condição de estudar mais o documento. E se arrumam outros quilombolas, se vão outras pessoas alheias a toda a discussão, e aí esse documento eu particularmente acho que estuda mesmo essa questão da legislação, tem os dignitários, tem uma série de parceiros aí que se envolvem nas intervenções jurídicas. Eu acho que é preciso que a gente encontre forma de se aproximar mais desses parceiros, dessas parceiras. Nós precisamos conclamar mais ainda para que a gente estude mesmo essas bases legais, estude decreto, estude IN, estude tudo que tem com relação a gente, a Convenção 69, para que a gente possa, nessas oportunidades, com assessoria jurídica ou não, a gente está preparado para fazer intervenção e fazer intervenção qualificada. Né? E as outras organizações que são parceiras das comunidades, que desenvolvem trabalho nas comunidades, a gente tem que puxar por esse povo para nos ajudar, porque assim, não adianta ter as melhores coisas na comunidade se daqui a pouco nenhuma lei a gente vai ter. Claro que quilombola não vai se acabar a lei, mas são passos que foram dados com tantas dificuldades que, assim, caindo por terra é um retrocesso de certa forma. A gente vai ter que começar, assim, muitas coisas de novo da estaca zero. Né? Então, eu acho que é uma proposta, assim, uma sugestão que eu faço para nós, assim, para a gente começar a fazer essas cobranças mesmo, essas solicitações, porque não adianta, minha gente, não adianta a gente achar que o governo Lula, porque a gente votou, porque a gente apoiou, porque a gente fez campanha, e possivelmente ainda vai fazer. Não adianta a gente achar que ele é o bonzinho, porque ele é governo. E o governo não é composto por Lula e os agricultores não, é composto por Lula e um monte de sacana que vem lá de vários anos atrás, sugando o tempo todo. Então não adianta a gente ter a ilusão de que vai depender do governo, porque o governo é bonzinho. Não vamos, a gente precisa de apoios fora do governo para nos ajudar a ir para esses embates. Estadual de Educação. E assim, como foi, já se está pensando na Conferência Nacional que vai acontecer em março. E lá foi pensado, quilombolas a nível nacional vai ter uma cota de 30 representantes, se não estou enganado. O Pedrinho pode me ajudar nesse sentido. E aí, assim, qual foi o critério tirado para ter esses 30 quilombolas, ou qual vai ser o critério? Quem vai indicar esses 30 quilombolas para participar da Conferência Nacional é que ainda está meio solto, a gente ainda não tem amarrado. Com quem foi que foi negociado isso? Se foi com a CONAC, né? Ou com quem deva ter sido. E a gente precisa estar encaminhando com a pessoa que vai sair daqui da comissão indicada para fazer parte da CONAC, e está encaminhando isso e dialogando isso com a organização da Conferência Nacional. Porque nível de CONAC, qual vai ser o critério de participação desses 30? Sim, a indicação dos 30. Porque na Conferência Nacional de março terão 30 quilombolas que já serão delegados, os chamados delegados indicados. Aí o pré-requisito é só que participe das estaduais. Mas aí, quem é que vai estar indicando? O meu pensamento é que deva ser a CONAC, mas ainda vou além, que não seja obedecido rigorosamente o critério da divisão por unidades da federação.
mas que seja, ó, qual região é que está mais, qual é o estado que está com mais poder de discussão, está mais empoderado, está mais sua comissão estadual esteja mais organizada para que esteja indo para nacional pessoas que com maior empoderamento da discussão do tema. E aí eu acho que esse é um encaminhamento para a pessoa que vai ser tirada daqui a pouquinho a representar a Comissão de Pernambuco na nacional. Esse é o informe. O outro informe, Pedrinho. Esse final de ano, todo aquele rebuliço, com toda aquela dificuldade que eles vêm passando, vêm enfrentando, eles concluíram a demarcação de Castanho, com a Universidade Federal de Pernambuco. Depois dessa definição de demarcação, já agora, no dia 20 de novembro, eles me passaram informação junto com o Mário, estava Rodrigo, estava Pedrinho, Cícero. Então, disponível para que ele resolva aquelas questões que pessoas que estão lá dentro da área, que não são quilombolas, né? Aí, a partir daí, dá continuidade nas outras comunidades. Me preocupa porque já a equipe daqui não quer trabalhar do jeito nenhum. A verdade é essa. Um pouquinho para amanhã, acho que tem que resolver mesmo de verdade e dar continuidade com as outras comunidades. Temos um parceiro aí que está querendo fazer um trabalho não só com Castanho, ela está tendo uma proposta da Universidade do Canadá, fazer um trabalho com outras comunidades, né? Está servindo de experiência a questão do Castanho, e eles estão muito interessados em fazer um trabalho com outras comunidades aqui em Pernambuco, principalmente com as comunidades quilombolas, e um dos trabalhos que eles querem preparar alguém, né, para trabalhar com o GPS nas comunidades. Da própria comunidade? Da própria comunidade. Vai ter a equipe da universidade, né, uma equipe que vai trabalhar com as comunidades quilombolas, e que eles sugeriram que a partir daí vai fazer um trabalho específico com as comunidades. Então a gente sugeriu saber como era que ia ser essa questão, eles trabalham com alguém da comunidade, e a partir daí expandir para que fosse fazer um trabalho com essas outras comunidades. Então, eu gostei da ideia dele. E a outra que diz respeito às parcerias. Então, pensamos um pouco nesses com esses três momentos. Sempre na perspectiva de olhar para o acontecido, para o caminho andado, avaliar, identificar resultados, se for o caso, e apontar referências e orientações para o ano de 2008. Tá? Sempre nessa perspectiva. Alguma questão em relação à proposta de caminhada? Retomar, avaliar plano de ação e depois representatividade, composição e parcerias. É muita coisa, certamente, né? Para um tempo tão... Você vai lembrando a gente, dá assim, meu curiosidade fica meio... Então, vamos lá? Podemos seguir? Então, como o nosso chão, né? O chão da comissão, e posso, a partir dessas duas perguntas, que passos demos e que acontecimentos marcaram nosso chão, compreendendo o chão sempre como chão da comissão estadual, né, como terra da comissão estadual, que acontecimentos marcaram nosso ano, nossa história em 2007. Pensando passos, sempre passos que vocês deram mesmo como comissão, né, passos, atitudes, situações que foram aparecendo, e acontecimentos que podem ser tanto acontecimentos fruto do próprio passo que vocês deram ou não, né? Acontecem coisas que independem da gente e que marcam, né, a história da gente como comissão também. De algo bem livre, escrevendo, desenhando, se quiser, mas com retomada mesmo da memória. E se puder ir situando no tempo, melhor. Circulando assim, né? Fica à vontade, pode ficar à vontade. Tudo é passos-dados. Daquele lado, passos-dados e acontecimentos que marcaram. No caso aqui, esses passos-dados pode ser uma ação que aconteceu nesses determinados meses? Sim, de preferência sim. E se tem coisas que aconteceram que não tem um tempo específico, pode estar em qualquer lugar.
né? Mas certamente tem acontecimentos ou passos dados em fevereiro, em julho e em setembro que para vocês são importantes e definitivos no ano de 2007, né? Como tem acontecimentos que estão situados nos meses também, que certamente vocês bem lembram. Eu acho que um dos... Pode escrever, podemos nos levantar e escrever. Vou lhe falar, Quem falar é comigo mesmo, para escrever. Estou pegando um lápis. Mas é só, que um acontecimento às vezes pode ser um passo, né? O que amplia do acontecimento é que o acontecimento pode não ser um passo que é a comissão dele, mas pode ser um acontecimento que aconteceu independente de ser puxado pela comissão. E que faz parte, que... Um grande passo que a comissão deu... Não diga Ei, Madicuê, tá falando tudo. Deixa eu dar só mais um pouco. Esse momento é muito momento de retomar a memória, né? O nosso terreno para daí avaliar. Então, se fazemos isso em meia hora, ótimo. Porque a partir daí é que a gente vai avaliar. A gente tem observado que uma coisa mudou tanto na vida da comissão quanto na vida da CONAB, de uns tempos para cá. Porque a comissão, quando foi fundada em 2008, eram poucas pessoas que faziam a composição delas. 98. Eu disse 2008. Quando eu disser 2008 é porque eu estou dizendo 98. Aí eram o quê? 2 ou 3 pessoas, mais especificamente de Vânia, Zé Carlos e Expedito, que praticamente carregavam a comissão e a gente não dispunha de parceiros para nos ajudar a dar passos. Era um pouco, e aí a articulação maior me parece que era mais com outros estados, né? Não era isso, Expedito. Parece que havia uma articulação mais com outros estados